Fala galera, tá começando mais um Podzão desta semana para falar sobre já quartas de finais do Parazão. A primeira fase foi encerrada nesse final de semana e agora já começa aí a segunda fase, a fase de mata-mata. Ou ganha e passa de fase, ou perde e volta para casa. Comigo aqui mais uma vez durante, como já vem sendo nesse ano de 2022, Arlen Thiago do Futebol Paraense. Fala, Arlen. Fala, Júnior, bom dia. Bom dia a você que acompanha aqui o podcast. Vamos lá, né? Ver o que aconteceu aí nesse final de semana. Foi Vamos comentar. Bastante movimentado. Foi movimentado. Vamos comentar aqui, falar aí das chuvas, um clima de montanha que aconteceu na capital e no interior do estado também. Muita chuva, né, Júnior? Vamos lá. É isso. Bora começar passando os resultados aqui da 8ª rodada. Jogos todos no domingo, dia 6 de março. Paragominas e Tapajós empataram em 1-1. Bragantino venceu o Independente por 3-2. Amazônia e Itupiranga ficaram no 1-1. A Tuna já no finalzinho do jogo ali conseguiu vencer o Caeté por 1-0. Remo e Águia, jogo em Belém, ficou no 1-1. E o resultado mais surpreendente desta última rodada da primeira fase, Castanhal 4, Paysandu 0. E aí os grupos ficaram assim. No grupo A, Paysandu e Águia já estavam classificados. O Paysandu passou com 17 pontos, o Águia chegou a 12. Paragominas com 7 e Amazônia com 5. Duas equipes rebaixadas para a segundinha do próximo ano, 2023. No grupo B, a Tuna liderou com 11 pontos e o Bragantino com 10. As duas também classificadas e o Tapajós em terceiro com 9 pontos também passou de fase. Itupiranga com 8 permanece no Parazão para o próximo ano. No grupo C, grupo mais equilibrado desta primeira fase, teve Remo líder com 14 pontos, Castanhal segundo com 13 e Caeté terceiro também com 13. As três equipes também avançaram de fase e o Independente em quarto com 11 pontos ficou no Parazão para o próximo ano. Antes da gente entrar nessa tabela de quartas de finais, que ontem foi um quebra-cabeça para montar esses duelos aí. Complicado. Vamos falar sobre o que foi a rodada de ontem, né? O primeiro começando com esse empate do Remo com o Águia. Como que tu olhou esse jogo aí? Eu acho que foi bastante ali insatisfatório, né? A torcida que compareceu, a torcida que marcou presença, queria algo a mais do clube do Remo e não foi entregue isso, né? Que a torcida tanto vem exigindo aí do elenco azulino desde o início do campeonato. Está vencendo, mas não está convencendo. E ontem no jogo do Remo e Águia, a torcida mais uma vez aí ficou insatisfeita com o placar. A atuação do time, do elenco, né, não é condizente com o peso da camisa do time azulino, Júnior. Ontem após o jogo também o meu amigo chegou até a falar sobre isso, né? Ele foi bem direto ao falar que o Remo terminou a primeira fase sem conseguir ter uma regularidade na competição. E aí, aquilo que a gente já vinha falando aqui no Podzão há algum tempo, né? Semana passada, na sexta-feira, nós batemos bastante nessa tecla de que o Remo não tem um elenco suficiente para disputar um campeonato, independente de ser Parazão, de ser Copa do Brasil ou Série C. E isso cada vez mais está evidente, né? Ontem o Remo entrou em campo com o Marco Antônio de 10. 3 volantes no meio de campo, né? Teve o Ronald, que foi muito mal ontem no ataque, suprindo ali a ausência do Eric Flores, e as peças não vão encaixando. Agora é mata-mata, o Remo precisa o quanto antes entrar no campeonato, porque senão vai ficar fora das finais, como foi no ano passado. E corre esse risco, né? Tendo em vista que as equipes aí do interior, então aqui da capital, né? Alguns times aí estão se estruturando, né? A gente sabe que o time do Paysandu também já está bem formado, né? Está bem entrosado, mas, por exemplo, agora a gente vê que o Remo vai enfrentar aqui o Caeté. O Caeté é um time organizado, é um time onde o Josué Teixeira ele preza ali pela ofensividade, né? Eu estava ontem no jogo contra a Tuna e eu vi em alguns momentos ali o Caeté abrindo o placar, fazendo um resultado positivo, mas o Vitor Lube, ele sendo um bom goleiro, conseguiu ter uma boa atuação, evitando ali
alguns lances ali de ofensivos do Caeté, né, fazendo aqui essa costura, né, indo lá no jogo contra a Tuna. Então, o clube do Remo, ele precisa atentar quanto a essa expertise, essa performance dos seus atletas, tendo em vista que é um time que tem uma folha salarial bem superior aos demais aí times do Parazão e vai enfrentar o seu ex-técnico, né, o Josué Teixeira, que já passou pelo Remo, já sabe como é que funciona ali os bastidores e vai montar, com certeza, já está estudando o time azulino, já sabe ali os pontos fortes e fracos do time do Remo e vai montar o Caeté dentro dessa estrutura. Vai adequar o Caeté para que venha surpreender. E o Remo não pode achar que somente a camisa vai vencer aí, vai passar por essa fase, né? Agora ontem também, para mim, o resultado mais surpreendente dessa 8ª rodada, Castanhal não contou conversa contra o Paysandu. 4-0, fora os ameaços, e passou aí, saiu de uma lanterna do grupo C para uma vice-liderança para chegar numa segunda fase. Né? O gramado lá do Modelão não tem muito o que falar, né? É verdade. Aí a gente aqui poderia enaltecer também a diretoria do Castanhal, né? Que percebeu aí a fragilidade, a situação do Castanhal a tempo, né? Ali a gente sabe que são 8 rodadas e nessas 8 rodadas percebeu que o Castanhal correria o risco, né, de não classificar e logo fez ali a contratação. E aqui a gente ressalta a contratação do Robson, tirando ele ali do Tapajós, levando para ao Castanhal. E o Robson consegue dar ali a sua cara, colocar ali todo o seu conhecimento dentro, utilizando as peças que o Castanhal dispunha. E com isso, fazendo bons, né, uma boa campanha, então, o técnico Robson Melo à frente do Castanhal. Consequentemente, ontem, nesse jogo contra o Paysandu, o time conhecia o gramado, o time sabe, né, como era a situação do campo, né? Todos eles são cientes, já Fazendinha, Leandro Cearense, Modelão, conhecem ali. Os jogadores do Paysandu, né, alguns vieram da base, alguns tiveram oportunidade ontem, né, e desconheciam. Outros que vêm de fora também não sabiam a situação do gramado, né? E a gente sabe que os jogadores daqui da terra, por eles conhecerem a textura dos gramados, sabe por onde correr, sabe o momento certo de não frenar, digamos assim, no gramado, sabe como correr, né? Sabe como colocar força, né? Para não escorregar ali. E a gente viu isso muito bem ali, parecia que os jogadores do Castanhal estavam jogando um campo de sabão e sabia como correr, tinha todo um jeito, né? E conseguiu ali usar a seu favor a situação do campo, do Modelão, né? E fazer um placar ali histórico diante do Paysandu. 3 pontos a serem destacados nisso tudo. O Márcio ele também concordou com isso que tu acabaste de falar, que o Castanhal já sabia como jogar, já sabe como jogar no Modelão nessa situação, né? Então isso acabou facilitando um pouco as coisas para a equipe do Castanhal. Segundo ponto é em relação à Federação Paranense de Futebol. Complicado. A sensação que eu tenho é de que eles só conseguem enxergar o problema depois que o problema já acontece. Eles não conseguem antever esse problema. Aconteceu com o Navegantão, aconteceu com a situação da travessia para Outeiro, para o Amazônia jogar, e agora com o Navegantão. O terceiro ponto é com o Modelão. E o terceiro ponto é que o Modelão vai ser interditado. Uma vistoria hoje de manhã está acontecendo pela federação, liderada aí pelo Coronel Cláudio, que é o diretor de segurança da entidade, e pelo Raimundo Mesquita, engenheiro agrônomo, e que coordena, que faz parte da comissão de vistoria da federação, deve interditar aí o Modelão, e aí fica a situação. Castanhal vai jogar onde o segundo jogo das quartas de finais? É complicado, né? A gente vê aí a situação, né, dos campos aí do estado, e a federação é como se
ela pensasse assim, né? A impressão que ela deixa, aparentemente, tem um problema, vamos deixar acontecer, finge que não existe. Mas se acontecer, a gente resolve depois, né? E geralmente é isso que vem acontecendo, né? Com essas sequências, né? de polêmicas, de atrapalhos durante o campeonato. Foi lá, como você falou, a questão do CT do Remo, lá, Amazônia, Tupiranga, já sabia-se antecipadamente que tinha essas questões da travessia. Tanto que mudou o jogo da Tuna com a Amazônia para Curuzu por conta da ponte, que Correto. não tinha como atravessar. E mesmo assim, eles, não, se der problema, a gente resolve depois. Aí deu problema e resolveram. Aí, de novo, agora o Modelão sabia das condições, né? Todo mundo sabe. Que é complicado alguns campos aqui do estado, e mesmo assim deixaram acontecer. Enfim, aí agora será interditado, vão providenciar outro campo, né? Certo que a quantidade de jogos agora é menor e tem condições para isso, né? E aí, pensando já numa possível semifinal entre Paysandu, Independente e Castanhal, porque eles estão no mesmo lado de chave, o jogo deve acontecer entre os dias 20 e 27 de março. O Paysandu já soltou o Paysandu enviou à Federação Paraense de Futebol um comunicado, um ofício, informando que não vai jogar mais no Modelão neste Parazão, para a Federação se resolver por lá, porque se tiver um Castanhal e Paysandu na sequência do Parazão, o Paysandu não vai jogar no Modelão. Toda a razão, dou toda a razão ao time bicolor, né, à sua diretoria, que é complicado, porque você faz um planejamento financeiro, né, você busca trazer jogadores com uma qualidade técnica superior, né, sempre buscando aprimorar, todo time busca isso, né, e o Paysandu faz todo esse investimento. Aí, no momento decisivo, né, num jogo importante, quem deveria proporcionar condições adequadas, né, para que os jogos acontecessem, não faz. E tem que se deparar com essa situação. Então, prejudica, na realidade, o trabalho, né, da diretoria, da comissão técnica, do próprio jogador, né, que muitas vezes busca desenvolver dentro de campo o seu melhor, né, mas aí ele é prejudicado pelas condições do gramado, condições do campo, que aí ele fica mal visto, né, diante do torcedor, que aí o torcedor não quer nem saber, vai culpar o jogador, né, vai culpar a comissão técnica e não leva em consideração a situação, o ambiente aonde aquele atleta, aquele profissional está jogando. Então a gente tem que reconsiderar o que aconteceu ontem, né? Aí o Castanhal não quer nem saber disso. Fez o placar, conseguiu a classificação, aproveitou o momento ali para se favorecer, né? Então, assim, mas vendo o lado do Paysandu, da comissão técnica, é um trabalho prejudicado, né? Fica muito difícil e está corretíssimo em exigir condições melhores e não jogar lá. E não é ruim só para o Paysandu, né? É ruim para o Castanhal, para o Águia, para o Remo, Tapajós, para o campeonato todo é ruim ter gramados nessa situação, né? Então, eu também concordo com o Paysandu, acho válido a reclamação e agora tem que cobrar da federação uma vistoria melhor, né? Porque a desculpa de que o Campeonato Paraense é disputado no período de inverno não cola mais, né? Isso é desde que a gente se entende por gente que chove em Belém, chove no Pará de janeiro até abril, ali início de março. Então não tem como entrar mais nessa desculpa que todo mundo costuma dar. Agora, passando aqui a tabela das quartas de finais, o primeiro duelo é entre Tapajós e Paysandu, já quarta-feira agora, 9h30 da manhã, no estádio do Souza. À tarde, também na quarta-feira, 3h30, Bragantino e Tuna jogam lá em Bragança, no Diogão. Na quinta-feira, 3h30 da tarde, também em Bragança, no Diogão, Caeté e Clube do Remo. E aí, fechando
esses jogos de ida das quartas de finais, quinta-feira, 8 da noite, Águia de Marabá e Castanhal. Bora por partes. Tapajós e Paysandu, o que tu acha que vai sair desse jogo aí no Souza? Lembrando que na primeira fase ficou 0-0 também no Souza, as duas equipes. Eu acredito que o Paysandu ele tem é mais favorito, né? Diante desse jogo aí, o Paysandu, que o gramado do Souza ontem choveu e correspondeu ali às expectativas, né? Não ficou tão ruim quanto se imaginava. Então, acredito que nesse jogo aí o Tapajós, mais o Júnior Amorim, vai ter que montar um elenco, né? Acredito que ele vai esperar o time do Paysandu, né? Vai montar um elenco ali para tentar surpreender nos contra-ataques. Já o Paysandu ele vai para cima. O Márcio Fernandes vai colocar o time para cima, porque é o favorito, né? E com certeza vai para cima do Tapajós. O Tapajós vai esperar o momento certo para contra-atacar, né? E dar suas invertidas em relação ao time do Paysandu. Ontem, por exemplo, o Márcio ele poupou aí mais da metade, não, quase que todo o time titular do Paysandu, né? Igor Carvalho foi banco, Genilson banco, João Paulo banco, Ricardinho banco, o Marlon, José Aldo, só quem estava de titular ontem era o Elias e o Bileu, a gente pode considerar o Bileu titular, e o Marcelo Toscano. Então, por conta disso também, né, dá para indicar aí que o Márcio vai... Agora, me veio aqui uma ideia que parecia que eles já estavam prevendo essa situação, né? Tem essa situação também, porque choveu ontem, né? Ontem caiu uma chuva bacana. Então, a gente vai poupar aqui os titulares para que não haja nenhuma lesão em detrimento do gramado em péssimas condições, e a gente coloca aqui... o time B para jogar com alguns da base e ver a performance dele, a atuação dos jogadores da base, tendo em vista que a gente já está classificado praticamente. Então a gente coloca aqui o time B para pegar uma certa rodagem, já se ambientar ao campeonato. E a gente poupa aqui. Parece aparentemente que foi uma estratégia para poupar ali os jogadores titulares que vão disputar contra o Tapajós aí. Lá no Souza, quarta-feira. Agora quem sair de Tapajós e Paysandu pega o vencedor de Águia e Castanhal. Castanhal que vem aí nessa crescente com o Robson Melo, né? O time não conseguiu engrenar com o Cacaio, saiu o Cacaio, veio o Robson Melo e aí o Castanhal decolou de vez. O time tá, de fato, o Japim está voando e agora pega o Águia de Marabá lá no Zinho. O Águia também, ele vem numa ascensão junto com o técnico Vando, né? O Samuel também não engrenou lá em Marabá, o Vando chegou, também conseguiu fazer o Águia o Vando conseguiu aí também imprimir um ritmo bom agora, uma ascensão muito boa com o Águia. E vai ser um jogo disputado aí de técnicas e estratégia entre Robson Melo e Vando nesse jogo aí do Castanhal e Águia, lá no Zinho Oliveira às 20 horas. Então vai ser um espetáculo, né? Espero que esteja em condições para uma boa partida e a gente veja aí o melhor do futebol nesse jogo. Duelo de dois técnicos promissores do futebol paraense? Com certeza. São o Robson ano passado, vice-campeão paraense com a Tuna, e o Vando fez uma boa temporada com o Itupiranga no Parazão ano passado, né? Sim, verdade. Na realidade, o Vando ele tem um histórico com o Itupiranga muito bom, né? Foi campeão da Série B 2020. 2020, correto. 2021. Correto, isso aí. E tem uma boa identificação lá no Itupiranga. Agora, à frente do Águia, né, ele também está tendo... trouxe alguns jogadores de sua confiança ali, né, ele tem ali, na realidade, alguns jogadores de sua confiança dentro do elenco do Águia, aonde ele consegue... extrair o melhor desses jogadores, né? Porque ele é um técnico bastante visionário, é um técnico muito cauteloso e consegue ter uma observação muito apurada do seu time, né? E com isso ele vem extraindo dos seus jogadores o melhor dentro de campo, e ele está tendo uma boa ascensão no Águia, né? Então, dois técnicos bastante estrategistas, né? Que tem conhecimento profundo do futebol, e vai ser uma boa disputa.
E aí, no outro lado da chave, tem Bragantino e Tuna, na quarta-feira, às 3h30 da tarde. Duelo aí que promete também fortes emoções, né? Tuna que vem com Emerson Almeida cada vez mais se estabilizando como um bom treinador. O Emerson que na semana passada conseguiu aí levar a Tuna a uma inédita segunda fase de Copa do Brasil. Sim. Resultado histórico para a equipe, e o Bragantino tentando voltar às competições nacionais para o próximo ano, caso passe da Tuna, chegando numa semifinal. É verdade. E vale ressaltar também que o Bragantino está numa situação delicadíssima com o jogador Atos, né, onde ele corre o risco de ser desclassificado, o Bragantino. Paragominas entrou com a ação, né? Isso, Paragominas entrou com a ação. E assim, isso vai dar pano para manga, né? Já a Tuna, com o técnico Emerson e todo o seu elenco ali, Paulo Rangel, Alisson, Cauê que fez o gol ontem, né, conseguindo a classificação. Eu vejo o time da Tuna como uma equipe unida, né? Todos ali, tanto diretoria, quanto comissão técnica, quanto jogadores, eles são unânimes, né? Com um objetivo só. Um buscando ajudar o outro, né, dando ali orientações. Tem também ali na comissão técnica, tem o professor Pompeu, também que contribui bastante com o técnico Emerson. O Emerson é um cara que consegue ouvir, né, a voz do campo, a voz da diretoria, e ele agrega isso e consegue colocar em campo e fazer com que o seu time, né, abrace a causa, o objetivo da Tuna. Né? E qual é esse objetivo? Passar dessa fase. Né? E a terceira fase, onde vai garantir calendário para o próximo ano. Então, todos ali, eu que tenho uma convivência maior com eles, percebo ali que todos estão unidos em prol desse objetivo. Ajudar o Emerson, ajudar a diretoria, ajudar a Tuna como um todo. Né? E esse jogo aqui vai ser também mais um jogo muito bacana, pai d'égua, de se assistir, lá em Bragança, no Diogão. E se tudo der certo, nós estaremos lá. E fechando aí as quartas de finais, Caeté e Remo, quinta, Diogão, 3h30 da tarde, Remo precisando se encontrar na competição contra o Caeté, que para mim é a melhor equipe do interior hoje no futebol paraense. É verdade, eu posso dizer que o Caeté ele tem uma boa gestão, né? Com o Rodrigo Barata, consegue fazer uma boa gestão. A gente viu aí na segundinha, onde teve que fazer 2 semifinais para poder se classificar. E ali o Josué Teixeira, cara, é um técnico ali, cara... Experiência não falta. Experiência, né? Muita experiência. Foi campeão da Série C, mano? Em cima do Paysandu aqui Verdade. no Maranhão. E assim, é um cara que tem conhecimento do eixo Rio-São Paulo, né? Então ele traz a pegada ali, o modo de jogar, ele traz para cá, ele conversa com os jogadores, ele tem um papo ali bastante aberto com os jogadores. E os jogadores o veem como um grande pai, né? Um grande ali instrutor. Né? E eles ali a gente vê os jogadores executando direitinho todo o esquema tático que o Josué passa durante o treino. Eles executam de maneira ali quase que perfeita. Né? Tanto é que ontem no jogo da Tuna, quase, por alguns momentos, a Tuna sofreu ali uns momentos perigosos, né? Passou por situações delicadas, onde o Caeté poderia ter feito um placar, feito o primeiro gol, talvez o segundo, mas ali a gente diz que a zaga da Tuna está muito bem, o setor defensivo da Tuna é muito bem colocado, é muito bem sólido, né? E as infiltrações, dificultando as infiltrações do Caeté. Mas que teve momentos ali perigosos, que levou susto ali, isso teve. Agora o Clube do Remo precisa fazer as pazes com a torcida a partir desse jogo, né? Teve vaia ontem, né, após o jogo? Teve vaia. Teve vaia, porque não está convencendo. Ganha, mas não convence. Empata e a torcida fica na bronca. Então o Clube do Remo, eu penso que precisa se encontrar, né, os jogadores ali, a comissão, a diretoria, fazer contratações, é o que exige bastante ali o torcedor, que haja contratações pertinentes, relevantes, para que o time que é considerado, né, uma das forças da capital, porque o torcedor ele não admite
que Remo e Paysandu, né, jogue de igual para igual com um time que vem do interior. Ele não admite isso, tem que entrar em campo para amassar o adversário e vencer o jogo. Logo nos primeiros minutos já faça logo o primeiro ali, nos 20 já o segundo. É isso que o torcedor quer ver, que ele não aceita isso, tendo em vista os gastos mensais que o time tem com o elenco. E dessa forma o time do Remo não está correspondendo de maneira desejada pelo torcedor. Mas vai ser um jogo bom, interessante, porque o Caeté tem um técnico experiente à frente e que sabe colocar o seu time dentro de campo. E o clube do Remo tem a favor, tem a torcida, também tem ali um técnico bastante experiente, que é o Bonamigo, e vai ser um jogo como os demais, muito show de bola. Bora palpitar. Quem passa de Tapajós e Paysandu? Paysandu, favorito, né? Águia e Castanhal. Castanhal. Então já tem uma reedição aí de 2021. Paysandu e Castanhal numa semifinal. Verdade. Do outro lado, Bragantino e Tuna. Tuna. Caeté e Remo. Remo. 2 reedições, então, para ti? Isso aí. Eu vou seguir nessa linha também. Acredito que o Paysandu passa com uma certa facilidade do Tapajós, chance de eu errar é muito grande. Também acho que o Castanhal passa da equipe do Águia de Marabá. A Tuna deve confirmar o favoritismo aí contra o Bragantino. Esse Caeté e Remo que está me pegando. O bom momento do Caeté, eu acho que ele vai dificultar muito para o Remo, mas acredito que a camisa e o fator baianão vão pesar na segunda-feira, dia 14. É isso aí. Tá certo? Arlen, brigadão por mais uma semana aqui, batendo um papo no Podzão. Semana que vem a gente volta, já aí com pelo menos 3 jogos das quartas de finais definidos. Remo e Caeté é o último jogo da segunda-feira, quando a gente vai gravar o Podzão, e daí essa prévia do que deve ser esse jogo. Valeu. Perfeito. Tamo junto. Valeu, galera. Até semana que vem.